Pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise astrológica sobre os movimentos planetários, o céu do período semanal, os ingressos, os trânsitos deste momento que é de 18 de junho a 24, 18 a 24 de junho, período junino, marcando a semana, os últimos dias dos geminianos, período canceriano chegando também. Boa noite a quem nos assiste ao vivo e também nos acompanhará ao longo da semana ou assistirá quando estiver gravado ao vivo também. Céu da semana marcando aí momentos novos, período canceriano chegando, aspecto de lua nova em Gêmeos antes, Saturno retrógrado. Boa noite a quem chega e nos assiste ao vivo, Inês Santos, Ana Martins, galerinha Clau, pessoal que nos acompanha, Ellen, bem-vinda, Simone, Ana, Nilza. Então temos esse tempo especial de lua nova geminiana também, mas Renata, bem-vinda também, galera que nos acompanha, este céu da semana que aí já no dia 18, né, aliás, neste sábado, dia 17, já temos a condição do Saturno retrógrado, né? Saturno retrogradando já entre sexta para sábado, né? Saudações, Juliana, bem-vinda! Então, o Saturno retrogradando por Peixes, né? O tempo anual da retrogradação de Saturno chegando aí. Então, temos aí um momento semanal de repensar responsabilidades, reposicionar questões, revisar interesses, né? Só condicionando aqui a retrogradação, ela é dia 17 de junho, neste sábado, e vai provavelmente até outubro. Então, todo movimento de Saturno retrógrado, de alguma forma, é um tempo que a gente é suscetível a repassar questões de longo prazo ou temas que envolvam responsabilidades, né? Saturno, a partir de Júpiter, olá, Sara Paula, Ana Paula, Sara Paula, Ana, todo movimento de Saturno ou de planeta lento, mais lento, retrógrado, né, é mais demorado, não tem a dinâmica de um Mercúrio ou de Vênus, né? Então, normalmente quando Saturno retrograda, Júpiter, mesmo Urano, Netuno, né? É uma condição até relativamente frequente no ano, tá? Tem uma duração mais prolongada, aí, em torno de uns 4 meses, né? Então é um tempo aí que a gente observa com um pouco mais de olhar ou de detalhe no dia da retrogradação, então este tempo de sexta para sábado, né? Boa noite, Kátia Rocha. Então, quando o Saturno retrograda, Plutão retrograda, o dia da mudança, o dia que fica oposto ao Sol e o dia que muda para direto. Então, esse tempo aí, sábado, fim de semana, a gente pode perceber uma tendência, uma certa vagarosidade de algumas questões. Quando tem uma retrogradação, às vezes alguma questão muda de ritmo, dá uma tendência meio de estagnar questões. A gente vem nesse final de semana marcando quadratura Mercúrio-Saturno, né, recentemente. Então, já dá tendência a uma certa vagarosidade com as questões da semana, né, especialmente o final da semana marcando esses últimos tempos. Então, isso dando essa tendência de, né, certa vagarosidade, certa questão meio de algumas situações ficarem um pouco travadas. Então, quando o Saturno retrograda, a gente fica uma tendência a observar uma condição assim também, especialmente fim de semana, sábado, perceber algumas lentidõezinhas de assuntos, de temas, de andamento de questões. Saturno que voltará a ficar direto só em novembro, 4 de novembro. Olha só, hein? A gente está em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses e alguns dias, né? Então, vale essa percepção. Está sentindo isso, ô Simone? Trabalho está super lento para soluções? Então, essa foi uma semana que o Mercúrio quadrou
Saturno, né? A gente teve uma quadratura Mercúrio-Saturno nesse final de semana e agora, sexta para sábado, Saturno retrogradando por Peixes. Então, é normal a retrogradação mais prolongada, né? Tanto de Júpiter como de Saturno, de Urano, Netuno, Plutão. Eles ficam 4 meses mesmo, só esse dia que muda, né? Sexta para sábado agora que ele está mudando, né? Está retrogradando, você vê ele mais vermelhinho ali, é porque sinaliza para o retrógrado aí nesse aplicativo. Então, começa esse tempo de repassar algumas responsabilidades, retomar questões, né? O WhatsApp estava instável boa parte da tarde, ô Jana, tá vendo? Já é uma tendência, já é uma propensão, né? O próprio Mercúrio, quadratura Saturno. Olha, boa tarde do Canadá, Cristina, bem-vinda! Então a gente já nota nas comunicações, né? Você vê que o Mercúrio, ali a 11 de Gêmeos e o Saturno em Peixes está afastando a quadratura, né? Mas a quarta-feira, de quarta para cá, houve essa quadratura. E quando o Saturno retrograda, a gente tem essa propensão. Boa noite, Elô! A gente tem essa propensão de notar uma vagarosidade no andar de questões do nosso cotidiano, do ritmo, né? Oi, Gi, bem-vinda! Então, esse tempo, fim de semana, a gente pode perceber umas propensões de lentidão de alguns temas, às vezes uma vagarosidade, porque todo movimento... Oi, Elis, boa noite! Todo esse tempo de ritmo, temas da rotina, espécie de uma lerdeza na fila do caixa, né? Eu fui comprar uns pãezinhos aí num mercado que nunca enche, o negócio estava cheio. E eu com live aí para fazer, me metia a comprar uns pães aí antes, e você vê que às vezes uma alternância de ritmo, de cronograma, né? Então, quando o Saturno retrograda, a gente também é suscetível a repensar alguns cronogramas, alguns temas de longo prazo, né? Teve tremor de terra, né, Jana? Pois é, Saturno estacionou, deu uma tremidinha, deu uma tremidinha de terra em São Paulo. Você viu ali no como é que chama a cidade? Embu, né? Embu deu uma tremida de terra, deu uma coisinha vaga aí. Então, quando o Saturno tem mudança de movimento, algumas estruturas também podem ser repensadas num contexto de questões a longo prazo, situações a médio e longo prazo também. E o dia que muda é o que mais impacta, especialmente planetas que demoram mais na retrogradação, que é o caso de Júpiter, que é o caso de Saturno, que é o caso de Urano, Netuno, Plutão. O dia da retrogradação, o dia que ele faz oposição ao Sol, que deve ser daqui a uns 2 meses, e depois, quando ele muda para direto, que é lá em novembro, certo? Então, tempos aí de Saturno retrogradando, a área de Peixes nos respectivos mapas pode envolver alguma espécie de reposicionar questões ou rever temas de longo prazo também, num contexto geral de rotina, de tema pessoal, mapa natal. Tá? Boa noite, eu sou Joana. Então a gente tem essa dinâmica de Saturno retrogradando na semana, e principalmente esse fim de semana aí no sábado, que ele está mudando o movimento. Né? Nós temos também a Lua Nova Geminiana chegando, Lua Nova em Gêmeos. Lua Nova em Gêmeos, domingo, dia 18, é isso? Deixa eu só confirmar, é isso, né? Lua Nova, domingo, dia 18. Vamos voltar aqui. Então, a Lua Nova Geminiana, Lua Nova Geminiana, ela dá indício de... Oi, Juliana, beleza? Bem-vinda! Então, a Lua Nova Geminiana tem esse contexto, né? De toda a Lua Nova dá sinalizações para ponto de partida de alguma questão, né? Ponto de partida de algum tema, de algum assunto. Aqui a Lua Nova, 26 graus de Gêmeos, tá? Toda a Lua Nova dá uma tônica, uma dinâmica do mês no modo geral, né? Então a área final de Gêmeos, os 26 de Gêmeos, dá indício de sinalização para esse junho, julho de todo mundo, da rapaziada geral. Então os graus finais de Gêmeos dão tendência para um movimento, uma dinâmica de tomada de decisão, de vivências, de assuntos especiais, né? Então ali o Sol, Lua em conjunção, toda conjunção, todo dia de conjunção Sol, Lua é uma Lua nova, né? Então
tem esse indicador. Lua nova na sua 10, ô Gisele, então tendências a foco de novidades com trabalho, de projetos, questões que envolvam um certo reconhecimento, contatos. Toda lua nova geminiana é interessante para contatos. A gente está aí num tempo de festa junina, né? Então, bom para uns correios elegantezinhos ali, né? Vai lá na quermesse da paróquia, manda um bilhetinho de um correio elegante. Lua nova geminiana para correio elegante na casa 5 da Inês pode ser interessante para um flerte, algum evento, diversão, né? O meio do céu aí da Juliana também, questão de projetos, trabalho ou algum reconhecimento, né? Então essa é uma condição. A marca está rindo aí do correio elegante, Gisele. Então, a lua nova geminiana, né? Cíntia, bem-vinda! Então a lua nova geminiana tem esse fator. Carol Cunha Astro, casa 7, a sociabilidade, convívios sociais, a vida 2, se tiver um par, ou se não, já pode também uma sinalização para uns flertezinhos também, assim como na casa 5, né? E tem esse indicador, tem essa condição de projetos para situações, né? Toda lua nova é um bom start para ponto de partida para algo também, né? É um ciclo lunar mensal novo que começa, né? Então esse é um ponto especial, um ponto marcante, né? De questão. Se não tem par nenhum, Carol, então já ajuda o trabalho, parcerias, contatos, ou até uns flertezinhos, por que não, né? Toda lua nova geminiana dá indício para bons papos. Oi, Léo Moreira, de Portugal, boa noite, que bom vê-los, pessoal de Portugal, do Canadá, Moreira 2064, então, casa 1, né? Para comunicação, para contato, para chamar atenção, para um reconhecimento, né? Para um destaque. Então, a lua nova geminiana ela é especial para dinâmicas de contato, de comunicação, para aprendizado, para cultura, né? Então esse é um ponto importante nessa condição, marcando aí também. Já falaremos da quadratura Netuno, né? O povo é apressadinho aí com as tragédias, né? Com os holocaustos. Vamos por partes. Então a lua nova geminiana ela sempre é especial para um ponto de partida, para um começo de questões, para um direcionamento de assuntos. Casa 6, Dani, é rotina, trabalho, contato de trabalho, ponto de partida para alguma execução, né? Então esse é um ponto especial para vivências de maneira geral, né? É cuidado com Netuno, né, Juliana? Então esse é um ponto que já falaremos, né? Ao longo da semana tem aí um Sol quadrado Netuno, né? Outra questão para concluir a lua nova geminiana é uma dinâmica especial também para vivências regionais, né? Porque olha que interessante, todo período de lua nova normalmente é na época junina, né? Na época ou fim de maio ou meados de junho ou começo de junho, né? Que é o período de celebrações regionais, de festa junina. Então, favorece essa integração cultural, essas culturas regionais, né? Então, astrologicamente, explica-se também esses tempos um tanto juninos, ou mesmo o mundo afora. Às vezes tem outras celebrações, coisas pontuais em outros países também. Mas aqui no Brasil, até pelo Brasil, a nação ter lua em Gêmeos, né? Isso acentua mais a questão regional de cultivar questões de passado. Isso é interessante para desfrutar a lua nova geminiana também. Então, aparecem aí uns correiozinhos elegantes, uns contatos, uma integração cultural. Bom para informações do que a gente possa tomar como ponto de iniciar assuntos, certo? Falando também, como já anteciparam, temos a quadratura Sol-Netuno, né? Quadratura Sol. Estava demorando para ter um alertazinho, né? Um alertazinho astrológico, né? A quadratura Sol-Netuno marca também esse tempo
do céu astrológico, né? Aqui então o Sol ali a 28 de Gêmeos, ali no começo da semana, o Netuno ali em Peixes, né? A 27 para 28 também. Então a quadratura Sol-Netuno, todo o aspecto que envolve Sol e Netuno, né? Você vê ali o Sol no finzinho de Gêmeos e o Netuno no finzinho de Peixes. Só esqueci de fazer o rabisco pontual. Então essa é a questão. Oi, Cíntia, Lua na 10, se pegar sua 10 ali, a área de Gêmeos, é contatos profissionais, né? Bom para contatos profissionais, para um ponto de partida de uma dinâmica de atuar, de fazer algo de projeto, né? De algo para empreender também. É um mês que pode favorecer contatos para trabalho e projetos, né? Dentro dessa questão do que eu falei da quadratura Sol-Netuno, toda a quadratura com Netuno, né, requer atenção com dispersões, né? Dispersões. Netuno às vezes dá uma voada, né? A gente pode começar a semana um pouco atento a dispersões, atento a falsas impressões, a uma certa queda de expectativa sobre alguma coisa, sobre relações, sobre convivência, né? Então, quadratura Sol-Netuno vale uma atenção para a gente não dispersar à toa. Não vamos dispersar à toa, não vamos perder o foco à toa com certos assuntos, né? Com certas questões. Então, vale essa atenção também. Sol, quadratura Netuno, envolve as percepções de energia também, às vezes dá uma tendência a uma certa baixa energética, né? Uma tensão com, coletivamente falando, até com questões de epidemia, né? Do que afeta a saúde, a energia. Então vale a atenção para a gente dobrar cuidados até com o corpo, com qualidade de vida, com a nossa energia, não só física, mas psicológica, né? Boa noite, Cris, bem-vinda! Então a gente tem esse cuidado que vale a pena levar em conta, né? Quadratura Sol-Netuno tem esse fator de atenção com foco, não só emocional, mas na concentração de algo associado ao nosso cotidiano. Boa noite, Vânia! Então tem essa atenção também quando há aspecto com Netuno, né? Então vale aí a atenção para a gente não dispersar à toa, não perder o foco do que é importante. Às vezes a gente está concentrado numa questão, houve um buzuzu de alguém, um falso alarde, não dispersar do que é importante, né? Então às vezes acontece essa condição, uma quadratura Sol-Netuno vale um desafio dobrado para não perder o foco com o que é essencial no cotidiano, naquilo que a gente precisa fazer, resolver, né? E também para a gente não dobrar a expectativa e o sacrifício diante de assuntos de outras pessoas, né? Não entrar em transe por bobagens, né? Dar uma viajada. Só quadratura Netuno para dar umas viajadas, às vezes acontece, né? Dar uma viajada com né, expectativas exageradas com pessoas, né, ou com contatinhos também, ou com temas de expectativa pessoal, profissional. Então, pé no chão, calma e elegância, né? Vamos na calma e elegância para não deslumbrar demais também em certos temas, em certos aspectos ou com certas pessoas, né? Mas principalmente, quadratura Sol-Netuno requer exercício com foco, para não dispersar à toa e também para não deslumbrar demais com diz que me diz ou com desgaste de energia desnecessária, não só psicológica e emocional, mas como fisicamente também. Às vezes a gente pode ter uma tendência a ser sugado física e energeticamente também, né? Então vale essa atenção com essa questão de postura, de posicionamento, né? Num contexto de dedicação a assuntos e pessoas, gastar energia demais com o que não se deve, e isso afetar o nosso físico, a nossa saúde, o nosso bem-estar também. Quadratura Sol-Netuno pede uma atenção dobradinha para essas questões, tá? Por outro lado, nós temos
um sextil Júpiter-Saturno, um bom aspecto de Júpiter com Saturno. Olha só, Júpiter e Saturno em bom aspecto, né? Júpiter ele é um planeta associado à expansão, um planeta associado a idealismo. Saturno é associado ao que é concreto, ao que envolve longo prazo, ao que envolve disciplina. Quando tem um bom aspecto de Júpiter com Saturno, a gente tem possibilidade de mudar a impressão e o idealismo sobre certos assuntos e sobre certas questões. O que isso quer dizer? Às vezes aquela situação que a gente achava difícil de algo acontecer, a gente vê uma possibilidade. Nossa, eu acho que agora eu peguei o jeito de lidar com esse trabalho, ou peguei o jeito de conseguir aquele contato, ou, né, a gente cria um idealismo novo, né? Então um sextil de Júpiter e Saturno, ele favorece uma mudança de expectativa de algo que parecia difícil e agora a gente pode perceber que não é, o bicho não é tão feio quanto parece, né? Ou a dificuldade às vezes era maior do que a gente projetava. Então quando Júpiter faz bom aspecto com Saturno, a gente tem uma perspectiva, uma possibilidade de uma dinâmica especial. Oi Camila, bem-vinda! Quando tem um Júpiter em bom aspecto com Saturno, a gente tem uma propensão a mudar uma possibilidade, né, de ponto de vista, né? Oi Ana Martins, então, é o Júpiter e Saturno do céu, tá? Não é o seu do mapa, é o do céu, tá? Então olhar aí a região em especial onde acontece esse bom aspecto, é o começo de Touro, é o começo de Peixes, tá? Então um sextil de Júpiter com Saturno sempre tem perspectiva positiva para expandir algo de maneira mais concreta, para planejamento a longo prazo, e principalmente essa questão que eu disse para vocês. Às vezes a gente pode mudar um prisma de algo que a gente achava difícil, né? Seja para um contato, um relacionamento, uma parceria de trabalho, um projeto. A gente via que estava muito encasquetado, né? Você está com Saturno em sexto com o seu Natal, então possibilita mais essa dinâmica de projetar algo a longo prazo com mais confiança, com mais otimismo, né? Antes, às vezes parecia, acho que não dá, não sei, aí trabalhar com aquela pessoa, parece chato, ou trabalhar com aquele tipo de coisa, com aquele projeto. Aí o Júpiter ali em bom aspecto, não é que isso aqui tá legal, acho que dá para trabalhar bem, acho que dá para dar a gente muda um certo idealismo sobre assuntos ou sobre interesses e objetivos. A gente dá um realce de otimismo, né? Isso é interessante para a economia também, para relacionamentos, né? Casa 7, casa 9, Cris, então relações, contatos, pode amenizar certas amarguras em certas convivências, dar uma melhorada, percebe que as pessoas podem estar mais acessíveis, coisas que de repente você tinha dificuldade de aprender, começa a pegar um jeito de aprender melhor, né? Então é uma semana, assim, né, alguns aspectos estão favorecendo a semana nesse contexto, né, Simone? Tirando aquela quadratura Sol-Netuno, né? Atenção, para não perder o foco, para não deslumbrar à toa, né? Esse é um ponto. Fernanda Loredo, será que melhora as finanças? Aí depende do mapa pessoal, né? Então tem que ver o mapa detalhadamente pessoal de cada um, né? Mas num sentido econômico, esse bom aspecto Júpiter-Saturno pode ser interessante para uma economia geral, coletiva, né? A gente aí o lance dos carros populares, essas questões mais coletivas gerais de preços, alguma promoção, né? Então tem uma dinâmica importante, uma dinâmica interessante quando tem bom aspecto de Júpiter com Saturno, muda o prisma, né? Muda um certo prisma para certos interesses, para certos temas, certo? Na quarta-feira, né? Na quarta-feira, casa 2 e casa 12, Fernando, então pode ser um prisma para objetivos materiais, financeiros, coisas que antes de repente estava meio apertado, você começa a vislumbrar melhor interesses materiais, projetos, né? Uma situação
de modo geral. O Júpiter faz conjunção com o seu Saturno na 3, o Inês. Então aí é questão de papéis, documentos, contatos com parentes ou até aprendizados, tá? Aprendizados e conhecimentos, certo? Quarta-feira nós temos o ingresso do Sol em Câncer. Quarta-feira começa o período canceriano, 21 de junho. Quarta-feira, 11h58 da manhã, horário de Brasília, né? Para quem está em outro país, outro lugar, é só fazer a continha aí conforme a distância de tempo de Brasília, tá? Então, 11 até 11h56, 57 bebês que nascerem com as mãos erguidinhas, já querendo gesticular, ainda é geminiano. Mas aqueles bebês que já nascerem no colo materno e não querendo largar o colo, né, o lado da mamãe, ou mesmo não querendo tanto sair do conforto do útero, é porque já será canceriano ou canceriana. Então, período canceriano chegando, dia 21 de junho, e o solstício de Câncer, né? Solstício de Câncer e verão no hemisfério norte, verão para quem está aí no Canadá, em Portugal, acima da linha do Equador, e inverno no hemisfério sul, né? Inverno no hemisfério sul. Tem lá os cancerianos, período canceriano também é um tempo para as vivências dos temas regionais, período junino também, né? Essa passagem Gêmeos para Câncer, ela sempre movimenta um resgate das questões emocionais. Aí será 4 da manhã, Ana Martins? Então, tem esse condicionamento, né? Então, o tempo canceriano é o solstício, né? É a época que a gente tem a questão do início de estação também, né? Todo o signo cardinal, ele começa a estação de ano. Então, no mesmo minuto, no mesmo instante que começa Câncer, começa o inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte, porque a projeção da linha do trópico de Câncer recebe mais perpendicularmente os raios do Sol. Por isso que o Sol queima e é bem calorzão no hemisfério norte, é verão lá. Quando é verãozão aqui no hemisfério sul, é o Sol na linha de Capricórnio, trópico de Capricórnio, né? Então, esse tempo que é canceriano, se eu conheço algum canceriano, já pergunto se a mãe está... as mães para os cancerianos, ou então as mães cancerianas são bem intensas em geral, né? Bem marcantes. Então, esse período canceriano, todo período que começa um signo cardinal, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, começa a estação de ano. Então, o começo de estação também é um indício de projetar início, projetar situações, início de questões, né? Então, favorece também um andar, um fluir de andar, assuntos ou temas, tá? Boa noite, Valderez! Esse tempo canceriano chegando, né? Então, a partir de 11h58 da manhã de quarta-feira, 21 de junho, o Sol ingressando em Câncer também, marcando às vezes uma tendência, uma certa nostalgia, a gente resgata, fica suscetível a resgatar lembranças e tal. E a área de Câncer do nosso mapa também com start, né? Com um movimentozinho aí para transição de temas, de vitalidade, né? Acentua uma certa experiência, uma demanda de atenção para casa que está Câncer ou que, né, atravessa o signo de Câncer no nosso mapa astral, tá? Então, movimento aí para início de questões, situações novas também para um trimestre ou para projetos ou para um fluir andamento de temas, certo? Então, repassando aí o céu da semana, a gente às vezes um recolhimento também, um resgatar lembranças, um de volta para o meu aconchego, como diria Dona Elba, né? Reviver alguns revivals, uns Return to Innocence, né? Como lembramos, Enigma. Então, um time aí de um resgate de, às vezes, emoções, de assuntos antigos para desatar temas e para andar, para
da direção. Porque, lembrando, temos movimentos marcantes como o de Saturno, que retrograda já a partir deste sábado, para quem perdeu aí o começo da nossa live. Saturno retrógrado em Peixes já no sábado, né? Saturno fica retrógrado até novembro, até 4 de novembro. Então, o período que muda a retrogradação, o período que muda de retrógrado para direto, de direto para retrógrado, eles são os mais marcantes, né? E também quando ele faz oposição ao Sol. Tá? Então, esse movimento de retrogradar, ele é natural, por um tempo de 4 meses para Saturno, para Júpiter, para Plutão, tá? Para os planetas mais lentos. Você gosta das playlists, ô Simone? A gente tenta jogar uma musicalidade astrológica na jogada, né? Então, esse tempo de Saturno retrogradando por Peixes também é interessante para foco em observações a longo prazo, reposicionar temas para longo prazo ou que não estão bem estruturados. A gente pode repensar algum cronograma, né? Saturno está associado a cronogramas e questões de longo prazo. Então, quando ele estaciona agora de sexta para sábado, a gente pode perceber esse fim de semana uma certa estagnação, né? Às vezes a terra treme em São Paulo, como pode dar uma tendência de abalar certas estruturas também, mas uma tendência a certa vagarosidade de algumas questões, como já talvez pode ter sido notado no final dessa semana, e a gente pode perceber nesse fim de semana, até sábado, domingo também. Então, Saturno retrogradando em Peixes, o começo de Peixes podendo ser uma área de repensar questões para longo prazo. Aí tem a Lua Nova em Gêmeos, para quem perdeu. Lua Nova geminiana, toda Lua Nova ela é especial para contatos, para um start, para início de situação, para início de projetos, né? Saturno retrograda a quantos graus, ô Moreira? Olha, eu acho que ele vai até 0, viu? Ele vai até o começo de Peixes, então ele vai de 7 a 0, né? Com o velocímetro voltando geral, né? Então esse começo de Peixes aí ainda movimentado, ele vai até o comecinho de Peixes, 1 ou 0 grau, tá? Então um olhar aí para essa região pisciana. E aí na Lua Nova de Gêmeos, Lua Nova e Gêmeos é aquela história que eu falei para vocês, atenção para contatos, para correios elegantes que a gente pode ter, aí, né, período de festa junina podendo ser especial também, mas para contatos num contexto amplo também, para trabalho, para interação de informação, a gente percebe melhor as informações de assuntos, e é um clique de ação, né? De tomada de iniciativa para algumas questões, ponto de partida, né? Cacá, bem-vinda! Então esse é um tempo de início de etapas, toda a Lua Nova na área 26 graus de Gêmeos, como ela acontece por aqui, né? Ele acontece nesse domingo, né? A Lua Nova 26 de Gêmeos, ela é especial para um start de temas, para uma vivência mensal até julho de questões dessa área geminiana do final de Gêmeos, né? Então, contatos, informações, aprendizados, temas culturais. Esse período junino ele é comum com uma lua nova geminiana, por isso que a gente vive um pouco essas questões regionais, culturais, de certos ambientes, de certos lugares, que é associado a Gêmeos, que também é associado a Câncer, né? Então, um ponto importante nessa dinâmica geral, né? E além do Sol em Gêmeos, além da Lua Nova em Gêmeos, né? A gente falou da quadratura Sol-Netuno, né? Que vale uma atenção com o foco, né? Eu não pintei, mas o Sol ali a finzinho de Gêmeos e o Netuno no finzinho de Peixes, né? 28 de Gêmeos, Netuno ali a 28, 27 de Peixes. Atenção com dispersões, atenção com gasto de energia desnecessária, seja física ou psicológica, não deixar se influenciar por conversinhas à toa ou por pressãozinha boba de pessoas, de diz que me diz, né? E aquela história do Júpiter
Saturno em sextil, Júpiter em bom aspecto com Saturno, muito especial para expandir questões a longo prazo, para projetos a longo prazo e para a gente mudar uma percepção de coisas que a gente antes observava com certo pessimismo, com uma certa, não sei se vai dar, não sei se aquela pessoa é acessível. O Júpiter em bom aspecto com Saturno, ele deixa as coisas um pouco mais acessíveis. As coisas que estavam difíceis, a gente é propenso a perceber um contexto novo, né? Acho que dá, nossa, até um exercício na academia, por exemplo, você percebia que antes não conseguia, acho que eu consigo, acho que a minha resistência deu uma melhorada, acho que agora eu estou melhor, né? Para quem aí está numa fisioterapia, para quem está numa condição de melhorar a resistência, um bom aspecto Júpiter-Saturno, ele dá indício de mudar o prisma de expectativas. Aquilo que a gente achava meio, né, difícil, meio vagaroso, Júpiter com Saturno dá indicação para um otimismo novo, um otimismo diferenciado de algo que antes a gente não estava tão assim confiante, certo? E terminamos a semana quarta-feira, a gente tem o Sol canceriano, que são os pontos mais relevantes da semana. O solstício. Oi, Ivonete, boa noite. Então, o Sol canceriano, que dá essa propensão de resgate de certas nostalgias, de vivências emocionais diferenciadas, especiais, de ir a fundo em emoções ou temas ou assuntos que estavam mal esclarecidos, a gente pode dar uma sacudida, uma vivenciada, né? E lembrando, todo início de signo cardinal é um ponto de partida também, é um certo início de questões ou de retomada de temas. Quem são os signos cardinais? Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Toda vez que começa esses signos é o começo de uma estação de ano, né? É o mesmo minuto, é o mesmo instante. A astrologia é diretamente relacionada, a astrologia tropical, ela é diretamente relacionada às estações do ano, certo? Então, tempo canceriano chegando, 11h58 da manhã de quarta-feira, horário de Brasília, certo? Saudações aos cancerianos já por antecipação também, certo? Então, pessoal, este é o Céu da Semana de 18 a 24 de junho. Obrigado a todos pela atenção, pela presença. Desejo aí ótima semana a todos, a quem nos assistiu ao vivo, a quem assistirá ao longo da semana. Obrigado aí pela atenção. Zeine, saudades de você. Obrigado, Juliana. Ótima semana. Pessoal que nos assiste, uma semana aí na calma e elegância, né? Com correios elegantes e algumas diversõezinhas. Gratidão, Ana Martins. Obrigado, Ellen, Inês, pessoal que nos assiste. Ótima semana a todos. Um abraço.